Fala Big Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá pessoal, resolvi fazer um vídeo hoje diferente para vocês com algo muito informativo, falando sobre Profit, falando sobre versões do Profit, né? O que escolher, né? Quais são as versões que existem, como você pode escolher a melhor versão para aquilo que você necessita. Porque muitas vezes você pode estar ali com uma versão até muito além daquilo que você tenha necessidade. Então, o que eu quero passar para você é isso, né? Alguns detalhes, informações que eu colhi no mercado hoje e eu quero passar essas informações para vocês, tá bom? Tenho certeza que por mais que você não precise dela neste momento, você vai precisar muito em breve, porque pelo que eu estou vendo aí no andar da carruagem, tá? Vai acontecer mudanças muito em breve, tenho certeza disso, beleza? Então se você já gostou, eu peço a você então que sapeca aí o dedaço no like, porque você vai gostar desse conteúdo, beleza? Vou direto ao assunto, sem delongas, bora pro vídeo. Bom galera, então nós estamos aqui na tela, da Nelogica, né? Para falar sobre as versões do Profit, tá bom? Então, essas versões, moçada, você pode aqui com elas fazer muita coisa e cada uma delas tem ali as suas particularidades, tá? A mais popular dela, né? Então vamos esquecer um pouquinho essa parte aqui, ó, do Profit Training, mas já é importante você saber que existe aqui o Profit Training caso você queira apenas fazer simulação, tá bom? Eu estou considerando aqui que você já opera, por mais que você não opere muitos contratos, você já opera e você tem essas outras opções de Profit aqui, a Profit One, a Profit Plus, a Profit Pro e o Profit Ultra, tá? Então, essas versões que nós vamos falar dela. Ponto. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu fiz esse vídeo com o seguinte pensamento. Nós temos uma tendência, galera, que o mercado está aumentando cada vez mais o número de pessoas atuando no mercado. Pessoas entram muitas vezes com pouca experiência ou nada, mais de curiosidade realmente, abrem as contas nas corretoras e tal, e vai lá e assina o Profit, porque é a ferramenta que mais se fala na internet, é praticamente um monopólio no mercado, né? Eu acho que 9 em cada 10 pessoas que atuam aí na B3 operam com Profit, então por conta disso a pessoa vai lá e pega um Profit para ela. Aí muitas corretoras, né? A maioria das corretoras falam o tal, não, temos o Profit Pro gratuito, e tal. Beleza, o Profit hoje, Pro, ele está custando R$350. Então vamos parar para pensar numa coisa, né? R$350 custa para a gente, para a corretora deve ter algum desconto, claro, mas ainda custa muito caro, tenho certeza disso. E ela paga para a Nelogica, senão não seria válido a Nelogica fazer nenhum tipo de contrato, né? Muito mais barato do que isso aqui, porque se ela não fizesse isso, as pessoas iam ser obrigadas a contratar um Profit Pro, um Profit Plus, um Profit One, para poder operar pagando, sem ter essa ferramenta gratuita, certo? E aí, essa é a minha pergunta, até quando vai isso? Por quê? Porque o justo paga pelo pecador, concorda? Tem muita gente entrando e não operando em conta real, e se você não opera, o cara, né, a corretora não ganha nada com isso, não ganha nada com você, não ganha custo de corretagem, não ganha custo de nada, né? Porque tem gente, por mais que não tenha alguma coisinha, tudo gera um custo, né? E tudo gera um ônus e um bônus também, né? Então a corretora está ganhando alguma coisa com isso. Se a pessoa não opera, se a galera pega e não opera na conta real, aí ela não vai gerar, ela só vai gerar despesa. Tá? Despesa. Se vocês forem hoje, na maioria das corretoras, todas elas estão pregando muito já o Profit One, tá? E aí eu vou falar desses detalhes aqui até a gente chegar no Ultra, tá? Beleza. Primeira coisa, qual que é a diferença pesada que a gente tem aqui? A diferença que a gente tem pesada aqui, se a gente pegar um Profit One, e esse Profit One aqui, em algumas corretoras, ele tem nomes diferentes, né? Por exemplo, na Clear chama Clear Trader, na Rico chama Rico Trader,
Na Toro chama Toro Trader. Nada mais é do que o Profit One, né? Só que com o nome da corretora. Tem uns que gostam de colocar, outras não colocam, né? A Genial, por exemplo, não usa isso, de colocar lá Genial Trader. Beleza. Esse Profit Plus ninguém fala dele, entendeu? Sinceramente, ninguém fala dele. O que ele tem a mais do Profit One, né? Ele vai ter o Super Doom, porque no caso do Profit One, ele vai ter o Nitrix, mas ele não tem o Super Doom. Aí agora eu te pergunto, você usa o Super Doom? Você tem que se fazer essa pergunta. Você usa o livro visual nas suas operações? Você usa cross order para dólar pro, dólar cheio? Né? Você usa Times in Trade com agressores? Ou você dá uma olhadinha no Times in Trades ali e tal, sem, né? Às vezes nem entende tão bem assim. Beleza? Você usa Volume at Price com agressores, né? E aí você pode olhar aí, né? Quando você abrir essas ferramentas, você vai ver lá claramente o que são esses agressores que são mostrados lá. Agora a pergunta é, você usa? Tá? Porque senão não faz uso, você, tendo que na maioria das corretoras tem esse aqui de graça e muitos poucos eles vão te cobrar aí tantos contratos por mês para que você tenha essa gratuidade, né? A exigência com relação ao Profit One é muito, mas muito menor do que as exigências do Profit Pro, porque algumas ainda não estão falando de tanto de exigências, mas muito em breve vai começar. Olha, tá aqui, para você operar isso aqui, você vai ter que operar X contratos por mês. E aí você sabe, por exemplo, o que é isso? O que é operar X contratos? Né? Quando você faz uma entrada, você entrou com um contrato, quando você sai, tipo assim, você compra num ponto e sai num ponto, você vende, por exemplo. Então você operou, na verdade, 2 contratos. É isso que é contado lá. E assim sucessivamente. Cada entrada que você der vai ser um contrato, né? Ou melhor, se comprar e vender, tal, 2 contratos. Entendeu? Ou seja, à medida que você vai fazendo entradas, é o número de contratos que você está operando. Isso não quer dizer, por exemplo, você está cobrando lá que você opere, sei lá, 100 contratos no mês. Isso não quer dizer que você vai ter que ficar lá colocando 100 contratos, não é isso. Né? O número de contratos, somando esses números de entradas e tal, para você ter uma noção de quantos contratos você vai operar. E isso vai virar uma moda, certo? Tem algumas corretoras falando do tal de não, Profit Pro gratuito pro resto da vida, Profit Pro gratuito direto e tal. Será? Dá uma olhada, moçada, para dependendo de como você esteja no mercado, dependendo do que você faz no mercado, vai vir umas cobrancinhas surpresas aí que você não vai entender nada. E aí você vai perceber lá na sua conta lá. E aí depois não diga que eu não avisei, porque isso está acontecendo direto, né? Veja o contrato que você assinou na contratação desse Profit lá gratuito, para você ter uma noção de quantos contratos foi exigido para você operar. Porque dependendo se você não bater essa meta, essa conta vai cair diretamente para você. Então, o que você tem que olhar? Primeiro, a tabela da sua corretora, na hora que você estiver fazendo a contratação. Ou 0 operando tantos contratos, ou tantos se você não operar o número limite. Isso sempre tem muito explicado dentro de todas as corretoras, beleza? Então, tenha ciência disso. Isso é muito importante, tá? E aí, o que vai agregar para você? Vai agregar o que aquela corretora está te oferecendo de serviço, né? Ela tem ali um acompanhamento? Ela não tem um acompanhamento? Né? É tudo gratuito, mas aí você que se vira, não tem nenhum tipo de suporte legal, o atendimento é demorado e tal. Ou seja, será que vale a pena? Então, é bom você saber todos esses detalhes para a escolha da sua corretora e para a escolha de qual Profit você vai usar. Beleza. Agora, olha que ferramenta legal que tem aqui dentro da própria Nelogica, né? Descobrir versão ideal. Então, venha nessa página aqui, eu vou deixar o link na descrição, tá? Que é nelogica.com.br/produtos. E aí você vai vir nesse botão aqui e vai fazer aqui, como você define a sua experiência no mercado financeiro como investidor e trader. Aí você vai responder, tá? Então, por exemplo, digamos que você possui aqui e tal. Qual a metodologia você utiliza na análise de ativos, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto da análise gráfica, price action, tá? Você analisa, opera mercado com frequência? Aí eu falo aqui, durante o horário do pregão, por exemplo, apenas fora, não, eu opero durante o mercado. Qual o seu principal objetivo na utilização do Profit? Executar o mercado e realizar operações reais
Utilizar para estudar no mercado em tempo real. Então você vai colocar eu aqui, ó, para estudar o mercado e realizar operações reais. Recentemente você tem buscado mais conhecimento sobre metodologia, tipo análise, tape reading, né? Metodologia voltada à análise técnica, metodologia voltada à análise fundamentalista, metodologia mista. Então, você tem que saber esses detalhes, é bom você compreender isso aqui. No meu caso, né, como eu disse, análise técnica, price action, tá? Ver o resultado. Aí ele vai me mostrar aqui um resultado, tá? Eu acredito que ele deva me apresentar aqui o Profit Pro ou o Profit Ultra. Vamos ver aqui se o resultado vai ser esse. Pelas essas que eu fiz aqui, olha só, ele já me indicou aqui que para mim, ó, o Profit Plus, né, ó, por quê? Porque eu não trabalho tanto tape reading assim, não sei o quê. Ele já me colocou aqui o Profit Plus como uma alternativa. Ou seja, como não tem nenhuma pergunta aqui me falando, por quê? Porque eu desenvolvo, então eu preciso de muitas coisas, porque uma coisa que não tem, por exemplo, se você procura robô, isso só vai ter no Profit Pro e Ultra, né? Essa pergunta não tem aqui, mas eu já estou te respondendo. Mas se você está ali aprendendo a operar manual, já faz ali, opera uns contratinhos ou outro, aquela coisa toda, e não trabalha fluxo, não trabalha muito tape reading, essa parte, cara, o seu Profit é One. Né? Se você trabalha isso que eu acabei de falar, opa, você gosta de usar o SuperDoom, você gosta de ler fluxo, você está querendo aprender a ler fluxo e tal, aí o seu Profit é Pro ou Ultra. Então a diferença entre eles vai ser essa, né? E saiba que galgue os passos, galera, aos poucos. Porque não adianta você chegar começando no mercado e tal. Cara, vai começando com price action, análise técnica, análise gráfica, né? Vai fazendo ali, acompanha as notícias, vai entendendo essas notícias também. Não precisa ser um analista fundamentalista, né? Que vai pegar e operar, ver a empresa, ver o histórico da empresa. Isso aí é para galera que opera ações e tal, entendeu? Então, se você está aí nesse mercado aí procurando mini índice, mini dólar, cara, na maioria das vezes o Profit One vai te atender. Certo? Então você tem que ficar ligado nessas coisas, porque eu descobri uma outra coisa interessante, né? Antes eu achava que se eu programasse algo, qualquer coisa no Profit Pro, as minhas estratégias não funcionariam no Profit One. E eu me enganei, funcionam, tá? Funcionam. Se eu não usar nada relacionado a isso que eu já falei para vocês, de fluxo e tal, elas vão funcionar no Profit One. Tanto é que funcionam muitas delas também na Black Arrow e também na Vector, que são outras ferramentas da Nelogic, uma focada em Bitcoin e a outra focada no mercado de Forex. Beleza, galera? Eu sei que é muita informação, mas eu tenho certeza que se vocês se prepararem para esse momento, que eu estou dizendo para vocês, porque esse fluxo está aumentando demais, o fluxo dos curiosos, os fluxos de quem quer aprender e que já está ali assinando o Profit Pro e dando prejuízo para as corretoras, daqui a pouco começam os cortes. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza do que eu estou falando. Daqui a pouco a exigência começa a aumentar e você já vai estar preparado, né? E aí pagando ferramentas com coisas que você sequer utiliza, beleza, galera? Então, até diferente de muitas vezes eu falei isso aqui, né? E aí eu até peço desculpas, porque eu fui me aprofundando para chegar nesse vídeo. E aí eu sempre falava, poxa, se você quer o melhor, se você quer ser um trader profissional, busque a melhor plataforma. E aí eu falava do Pro, nem existia o Ultra, eu falava sobre isso. Mas todos esses detalhes que eu coloquei aqui para você são muito mais relevantes do que você focar direto no Pro. Pode ser que um dia sim você vai trabalhar no Pro, no Ultra e quem sabe até uma outra versão que eles vão lançar aí. Mas, por enquanto, você está precisando? Então saiba disso e comece dentro de um passo após o outro até você se transformar num trader profissional e viver de mercado. Beleza, galera? Gostou? Se gostou, sapeca aí o dedo no like e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.